Graça e paz, meus amados irmãos. Palavra do Senhor, conforme está em Lucas, capítulo de número 7. Nós leremos do verso 33 ao verso de número 50. Nós estamos, nesse mês em específico, falando sobre um tema que a gente corre um risco enorme de ser muito raso, mas ele é um tema extremamente profundo. Nós estamos falando sobre acolhimento. O tema nosso do ano para a igreja é Somos Luz na Luz de Jesus. Nós temos 3 ênfases: acolhimento, missionalidade e espiritualidade. E nós estamos destacando acolhimento nesse mês. E nós corremos um grave risco de achar que isso envolve apenas a gente ser receptivo, abraçar ou não abraçar as pessoas, ajudar numa ou outra necessidade. Irmãos, hoje a gente vai ter um pouco de feijoada, pode ser? Nós vamos pensar como isso tem implicações mais profundas. E eu espero, inclusive, que você reverbere a reflexão dessa noite. E eu quero fazer umas provocações aqui. E se você sair daqui hoje incomodado, que seja em nome de Jesus uma santa incomodação, que seja o Espírito Santo mexendo com você sobre a sua percepção de uma série de coisas. Porque são questões muito mais atuais e desafiantes para a igreja do que a gente pensa. Mas muito mais. Então, em nome de Jesus, vamos mergulhar nisso. E eu creio que se você está aqui, é porque você é um seguidor de Jesus ou você anseia conhecê-lo. Pelo menos uma das duas situações. Seja em uma, seja em outra, você não veio aqui para ouvir o Jean, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. Então que a palavra de Deus trabalhe o seu coração e ajude você na sua jornada e caminhada. Lucas capítulo 7, do verso 36 ao verso 50. Diz assim a palavra do Senhor: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e o ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, preste atenção, disse a quem? Si mesmo, só dentro dele. Se este homem fosse profeta, saberia que quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Pergunta intrigante, né? Você sabe quanto que valia um denário? Não? Denário era um dia de um trabalhador braçal. 120, 150 reais hoje? Um dia do trabalhador braçal. Então um devia 50 dias de trabalho braçais. E o outro devia mais de um ano, sem contar feriado e tal. 500 diárias. Essa é a diferença. Os dois foram o quê? Perdoados. A pergunta de Jesus: quem vai amar mais? O que teve 50 dias de trabalho perdoados ou o que teve 500 dias de trabalho perdoados? Deu para entender? Para a nossa cultura? Simão respondeu, verso 43. Suponho que aquele a quem foi perdoada a maior dívida, ou a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher, presta atenção nesse detalhe, virou-se para quem? Para a mulher, mas disse a quem? A Simão. Guarda esse detalhe aí, tá? Virou-se à mulher, mas disse a Simão:
Vê esta mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Creio que o grande desafio nosso, nesses tempos que estamos vivendo, é respondermos algumas questões que são cruciais. Elas não são periféricas. Eu quero instigar você com algumas perguntas. O evangelho é includente ou excluente? O evangelho é includente ou excluente? Includente é aquilo que traz gente para dentro. Excluente é aquele que diz assim, isso não é para você. Está vendo como que o tema de acolhimento é complicado? E aí? Includente ou excluente? Traz ou repele? Não é uma pergunta fácil de responder. Você quer ver? Bíblia diz assim, porque para Deus não há judeu, nem grego, ou gentio, nem homem, nem mulher. A palavra de Deus é clara em dizer, Deus não valoriza você pela sua raça, ou se você é homem ou mulher. Todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Todos temos um valor em nós mesmos, dados por Deus, inclusive como princípio da criação. Nenhum de nós pode discriminar o outro por raça, por sexo, e achar que somos melhores, ou também acharmos que somos piores. Porque a palavra de Deus é clara em dizer que nós temos o mesmo valor diante do Senhor, homem, mulher, grego e judeu. E aí a palavra grego nesse sentido significa todos aqueles que não são judeus. Ou seja, se há uma coisa clara nas Escrituras, é que nunca, em circunstância alguma, a palavra de Deus irá sustentar a ideia de uma discriminação, de uma rejeição de alguém, porque ele seja de uma, outra, ou qualquer etnia, ou raça, ou nação, ou geração. Né? Porque às vezes, inclusive, a gente vai ficando mais velho, né? A gente corre o risco, inclusive, de discriminar as gerações que estão vindo. Meu Deus, tempo bom era o meu. Cuidado, meu irmão. Se você está falando isso, você está muito velho mesmo. Mentalmente. Não necessariamente fisicamente. Nós corremos o risco de criar categorias que nunca a palavra de Deus nos permitirá. Você quer ver outra coisa tremenda? De todos os povos, línguas e nações, muitos virão te adorar. Se nós temos a dificuldade com qualquer povo, etnia ou raça, meu amado, como que você vai fazer? Porque a eternidade será composta de todos os povos, línguas e nações, porque o Senhor está salvando gente, e todas elas, com menor ou maior pigmentação, sejam homens ou mulheres, sejam pequenos ou grandes, ricos ou pobres, ninguém tem o seu valor intrínseco a partir dessas questões. Então, se nós olharmos nesse sentido, o Evangelho é extremamente inclusivo. Extremamente inclusivo. O judeu convertido precisa olhar
com uma perspectiva diferente para o palestino, porque ele está em Cristo. O palestino que ama Jesus não pode despejar o seu ódio antissemita e assim por diante, porque nós estamos em Cristo, e em Cristo nós temos essa dimensão da inclusão de todos os povos, línguas e raças, e de um Deus que está alcançando gente de geração em geração. Isso é claro nas Escrituras. Contudo, veja como a pergunta, ela não é tão simples de resposta. Jesus diz assim: se alguém não deixar pai, mãe, irmão, irmã, mulher e filhos por amor de mim, não é digno de mim. Jesus também diz assim: vocês acham que eu vim trazer paz? Eu vim trazer espada. Por isso se levantará pai contra filho, filho contra pai. Quem disse isso? Está nos evangelhos? Está. Outra coisa que está nos evangelhos: largo é o caminho e grande é a porta que conduz a quê? Perdição. Então, existe perdição. Existe gente que não alcançará uma eternidade com Deus. E a Escritura está dizendo com toda clareza: a porta que leva para isso é larga. O caminho é largo. Tem muita gente entrando por aí. Mas talvez Jesus poderia dizer: porém, maior ainda é o caminho, e muito mais larga é a porta que leva à salvação. É isso que ele falou? Não. Não é isso que ele falou. Ele disse: porém, estreito é o caminho, e estreita é a porta que conduz à salvação, e poucos entrarão por ela. Então a pergunta é: o Evangelho tem apenas uma dimensão includente e não excluente? Ou o Evangelho tem uma dimensão apenas excludente e não incluente? Isso é sério, não é? Isso é muito sério. O que determina a inclusão que o Evangelho produz ou a exclusão que ele acaba por determinar? Porque ele é includente de todas as tribos, povos e raças. Ele é includente. Não há homem, não há mulher, não há grego, helênico, gentio, judeu. Mas ele é excludente. Tem gente que não entra por essa porta. Tem gente que não vai percorrer esse caminho. E mais do que isso, o Evangelho diz que é muita gente que não vai entrar por essa porta e não vai caminhar por esse caminho. E o Evangelho diz: essa porta larga, esse caminho largo, ele conduz para um lugar. E segundo o Senhor Jesus, chama-se perdição. O que determina uma coisa ou outra? Meus queridos, no fundo, acolhimento e rejeição são como duas forças antagônicas que não deixam de estar conectadas. Pensa comigo um imã. Todo mundo aqui sabe o que é um imã. E talvez você já brincou quando você era criança. Alguém aqui já teve um imã assim redondo, com aquele buraco no meio, aí ele quebrou? Aí você descobriu o seguinte, que tem um lado que faz assim, não é? Cola. E tem um lado que faz o quê? Repele. Todos nós, ao acolher algumas coisas, rejeitamos outras. E ao rejeitarmos outras, acolhemos outras. Isso em várias dimensões da vida. Em várias dimensões.
E talvez nós sejamos uma geração que tenha grande luta com essa questão, porque nós temos uma utopia. Nós achamos que é possível ser só acolhedores. Eu acolho tudo e todos. Deixa eu te falar uma coisa. Os que acolhem todos e todos são aqueles que demonstram a maior intransigência na rejeição. Porque quanto mais rigor no acolhimento, mais rejeição você terá que ter, independente se você está certo ou errado. E quanto mais rejeição você tenha a determinada coisa, haverá uma situação oposta à rejeição, que é aquilo que você acolhe. Então nós devemos, por favor, irmãos, nós devemos entender, não é se devemos ser acolhedores ou não, ou se sendo acolhedores rejeitaremos algo ou não. Todo o que acolhe rejeita algo, e todo o que rejeita algo acolhe alguma coisa. E por favor, num momento de tantas polarizações em tantas áreas, é tão difícil dizer isso, não é? Sabe por quê? Tem sido muito difícil falar sobre isso. Porque dependendo do que você está processando enquanto eu estou te falando, você está ou querendo me abraçar ou querendo me matar. Eu lembro de uma situação que eu passei recentemente aqui na igreja. Eu entrei ali no banheiro, né, ao final de um culto. E você sabe que banheiro, né, não é só feminino não, tá, irmãs? Vocês nunca entraram lá, mas no masculino, apesar de ter o mictório, que vocês não têm, tem também umas cabinezinhas, igual tem lá no de vocês. Eu entrei numa cabine, e eu estou lá no banheiro. E até hoje, eu acho que a turma não sabe, né? Mas eles estavam fazendo uma discussão sobre as minhas convicções políticas. E um falou assim, não, eu acho que o pastor é isso. Aí eu, não, o pastor é isso. E eu estou lá, né? Sentado, não preciso dizer onde, né? Refletindo a vida e ouvindo os jovens da minha igreja fazendo uma grande reflexão sobre aquilo que eu penso sobre política ou não. Por quê? Porque, como os irmãos sabem, eu não manifesto publicamente meus votos. E isso acaba gerando, principalmente num país que estava, né, e ainda está tão polarizado, tipo assim, eu acho que o pastor já é de esquerda, o outro não, eu acho que ele é de direita, mas ele é contra isso, não, ele é contra aquilo. E eu fiquei ali pensando, Senhor, que experiência espiritual e sociológica dentro do banheiro masculino da igreja, que coisa maravilhosa. Estou conhecendo minhas ovelhas aqui, não é? E o que eu descobri? Que a maioria delas não sabem quem eu sou. Porque a leitura delas era a partir do seguinte, ou você é, ou você não é. E aí, por isso que eu estou dizendo, que às vezes você está me ouvindo aqui, quando eu primeiro estou definindo, que quando você acolhe algo, você rejeita alguma coisa. Não tem como ser diferente, irmãos. E aí, dependendo do que você achar na sua cabeça do que eu estou falando, você pode achar que eu estou falando disso ou daquilo. Como também dentro de você. Eu acho que o seu grande desafio é o quê? O que você tem acolhido e o que você tem rejeitado. Porque se você acolher, você vai rejeitar. E quando você rejeita, você acolhe. Lembra do imã? São forças que se tornam antagônicas. Por isso, quando nós falamos sobre acolhimento, nós, querendo ou não, estamos falando sobre rejeição. E quando nós falamos sobre rejeição, nós também estamos falando sobre a capacidade nossa de acolher algo ou não. São assuntos que estão profundamente interligados. E como esse texto nos ajuda
a repensar tanto acolhimento quanto rejeição. Por isso que eu disse que isso aqui não é tipo assim, uma sopinha de letras. Ah, você tem que abraçar. Claro que tem, irmão. Você não sabe disso ainda? Oh, você tem que ser educado. A sua mãe não te ensinou? O Dia das Mães, as mães não estão ensinando para nós? Né? Diz bom dia. Irmãos, não precisa de pastor para isso não. Vocês concordam comigo? Seja educado, diz bom dia. Você não conhece, mas você pode perguntar, qual que é o seu nome? Irmão, você acha que isso é assunto de acolhimento? Vamos falar sobre acolhimento. Ficar nessa? Não. A coisa é muito mais profunda. Então, quando nós vamos para o Evangelho, o que nos desafia? Quais são as grandes questões que nós temos entre nós e que nós temos que responder à vida que nós temos hoje no Senhor? E esse texto aqui, irmãos, eu quero pedir perdão antecipadamente a vocês. Ele é rico demais. Eu não consigo, numa mensagem, dar a vocês a riqueza desse texto. Mergulhe nele, leia. Procure entender. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Então vamos para a passagem. O texto diz assim, que Jesus foi à casa de um fariseu. Como os fariseus tratavam Jesus? Era um lugar confortável, legal, ou era um lugar hostil, geralmente? E outra coisa, não é o único texto que Jesus vai à casa de um fariseu. Mas a Bíblia diz que Jesus também é à casa de publicanos e pecadores. Olha que coisa tremenda. Jesus ia na casa do fariseu e ia na casa do publicano, do pecador. E eu acho que o publicano e pecador às vezes achava estranho, mas principalmente o fariseu, que vários textos, inclusive aqui em Lucas 15, Jesus é questionado porque ele come com publicanos e pecadores. Então Jesus está aberto, disponível, a sua agenda, e não pense que a agenda de Jesus era uma coisa fácil, principalmente porque Jesus está aqui num ano de publicidade, os milagres dele estão acontecendo, as multidões estão afluindo, mas ele vai à casa de publicanos, pecadores e vai na casa de fariseus. O texto começa dizendo que ele foi na casa de um fariseu. Nesse caso, o homem chamava Simão. Isso já nos desafia, concorda comigo? Você vai na casa de gente que está com assim, a antena ligada contra você? Eu acho que a gente tem uma certa dificuldade. Eu teria. Nossa, em tal lugar há uma visão inquiridora, hostil, por muitas vezes negativa sobre mim. Eu vou lá comer. Outra coisa, o texto diz, e é uma coisa tremenda, que Jesus se inclinou, né? Então Jesus reclinou-se à mesa. Está aí no verso 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Irmão, lembra daquela cena linda, a Santa Ceia, né? Muitos aqui já tiveram aquele quadro. Os discípulos todos sentados assim, Judas armado, João com a cabecinha no peito de Jesus, tal e coisa. Você lembra? Esquece aquilo, tem nada a ver com aquilo. Não era assim. Primeiro, que nem na sua casa é. Todo mundo ia sentar só de um lado para tirar a foto? Não é. Segundo, o pessoal não sentava em cadeira igual a gente senta, não. Tá? Edinho, tem aí a imagem, que foi a que eu achei mais próxima da realidade da época. É uma ilustração. Reclinou-se sobre a mesa. É mais ou menos isso aí. E geralmente o braço esquerdo não ia à mesa. Não preciso explicar os detalhes, né, irmãos? Vocês me poupam? Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Vamos lembrar que não existia papel higiênico na época. Bom, esquece o resto.
O braço esquerdo, longe da mesa. Os pratos comunitários. Lembra que Jesus disse sobre Judas? Aquele que mete a mão no prato comigo. É porque Judas era, diríamos assim, mal educado, e Jesus estava com o pratinho dele e Judas ficava pondo a mão. Tem casal que faz isso, né? Ah, meu bem, deixa eu ver como é que tá. Não, não tem nada a ver com isso. O prato, geralmente, era um prato grande, servido no meio da mesa. A mesa era baixa. E em muitos lugares, o reclinar era essa posição, diga-se de passagem, confortável, mas que não tem nada a ver com a nossa cultura. Por que isso é importante nesse texto? Você vai entender. Porque o texto vai dizer que a mulher lava os pés de Jesus. Como é que ela lava os pés de Jesus? Jesus diz assim para o próprio Simão, né? Veja essa mulher. Ou, olhando para a mulher, disse a Simão. Se fosse uma mesa igual da sua casa, a mulher estava debaixo da mesa. Concorda comigo? Não era assim. Ok. Então vamos tentar recriar a cena. Jesus vai numa casa hostil, mas ele vai. E ele vai para um jantar, que teoricamente deveria ser uma grande recepção. E aí o que acontece nesse jantar? Uma coisa, aí sim, um pouco fora da curva e inesperada. Não era tão inesperado alguém da cidade chegar numa ceia, em que um rabi foi numa casa. Às vezes isso acontecia. As pessoas ficavam ali ao redor, porque o rabi, teoricamente, enquanto está reclinado, está falando, ministrando e comendo naquela casa. Mas o que não é comum? Alguém se aproximar dos pés de um mestre. No sentido de lavá-los. E nós vamos entender daqui a pouco o porquê. Então nós temos uma cena acontecendo numa casa que teoricamente Jesus ali estava debaixo de observação, no mínimo, não vou dizer de oposição, porque nós não temos no texto esse sinal, mas no mínimo ele estava sendo observado. Entra essa mulher, e diz o texto que ela começa a chorar sobre os pés de Jesus, e ela começa a enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, e ela derrama um vidro de alabastro. Não era algo barato. E outra coisa, geralmente o vidro que vinha, o alabastro, ele podia ser usado uma só vez. Sabe por quê? Porque ele vinha geralmente com um grande funilzinho e você tinha que quebrar para derramar. O que isso mostra? Aquela mulher não chegou ali de improviso. Ela pensou muito bem o que ela faria. Quem é essa mulher? O texto não nos dá o nome. O texto só nos diz que ela é vista como pecadora. Alguns autores acham que isso significa que ela era uma prostituta. Outros entendem que não, que ela era uma mulher de má fama, que nós não podemos definir que ela era uma prostituta, mas o fato é, ela tinha uma terrível reputação. E qual é a reação interior de Simão, o fariseu, que estava dando aquele jantar? Ah, se ele fosse profeta. Vamos lembrar qual é o contexto? O ministério de Jesus estava se tornando público. Muita gente estava dizendo, um grande profeta se levantou no nosso meio. E no seu interior, Simão desqualifica a autoridade espiritual de Jesus. É isso que aconteceu ali. E aí Jesus, e meus amados irmãos, talvez você vai ter dificuldade de entender o que eu vou dizer, mas Jesus com tanta mansidão, Jesus conta uma parábola. Porque se eu fosse Jesus, é por isso que eu tenho que aprender demais com o mestre, porque se eu fosse Jesus,
eu falava assim: seu infeliz, agora o povo vai saber quem você é, porque eu sei quem você é. Você está achando que essa mulher aqui é ruim? Peraí, vamos falar de você agora? Vamos falar de você? Vamos falar de você. Se eu fosse Jesus, olhando para aquela atitude altiva, orgulhosa, presunçosa de Simão, eu ia contar essa parábola. Porque Jesus conta a parábola de alguém que amou pouco e alguém que amou mais. Como é manso o nosso Senhor. Como é humilde o nosso Senhor, irmãos. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor da glória. E Ele está diante de alguém cheio de orgulho, de justiça própria, que não desqualifica somente a mulher, desqualifica o próprio Senhor, porque diz: se ele soubesse quem é essa mulher. Ora, Jesus não sabia quem ela era, como sabia quem era Simão? Mas Jesus dá uma palavra mansa e sábia. Mansa e sábia. E ele conta essa parábola. Alguém devia 50 denários, foi perdoado. Outro devia 500. Alguém devia o trabalho de 1 mês e meio, o outro devia o trabalho de mais de 1 ano. Os dois foram perdoados. Quem você acha que teria maior gratidão, maior amor, Simão? Simão era um teólogo. Como fariseu, ele era um estudioso da lei. Então, ele responde apenas a partir da sua percepção teologicamente legal. Quem vai amar mais? Quem é mais perdoado. É a lógica. E aqui, Jesus aprofunda o assunto. E você vai entender o porquê. E daqui a pouco eu vou chegar na questão da inclusão e exclusão. Estou indo lá. Paciência, irmãos. Amém? Amém. Respondeste bem, Simão. Olhando para a mulher. Olha mais ou menos essa figura aí. Se foi mais ou menos assim, eu não sei. Se foi exatamente assim. Talvez, inclusive, ao contrário, né? Tinha mais gente ao redor. Mas a posição do corpo e dos pés era mais ou menos esse. Olhando para a mulher, disse a Simão. Por que Jesus faz isso? Jesus está deslocando a atenção daquele homem. Ele vai tratar a postura dele, mas para mostrar aquilo que Simão não via. E aqui, irmãos, começa o nosso grande desafio. É aqui que começa o nosso grande desafio. Quem o Senhor recebe, quem o Senhor rejeita, quem o Senhor abraça, quem o Senhor expele, quem o Senhor traz para junto de si e quem o Senhor diz: você é reprovável aos meus olhos, porque Ele não aceita a todos, Ele não recebe a todos. Não existe esse Deus água com açúcar. Existe um Deus justo, fiel e verdadeiro, que julga o ímpio e salva aqueles que se rendem a Ele. Mas quem se rende a Ele? Quem vai aos seus pés? Quem se curva diante dele? E quem se torna reprovável diante da sua presença? Então ele diz assim: Simão, mas ele olha para a mulher. Veja essa mulher. Eu cheguei aqui e você não deu água para lavar os meus pés. Irmãos, naquela época, um convidado ser recebido com lava-pés, deixa eu te falar uma coisa, era o básico do básico.
Você não estava fazendo favor nenhum. Davi foi jantar na minha casa. Eu vivia naquela época. Eu estava com uma bacia. E se eu fosse uma pessoa um pouquinho mais de posses, inclusive com um servo, ô Davi, entra aí. Fulano vai lavar seus pés. Isso era o básico do básico. Lembra quando eu falei? Um mês sobre acolhimento. Você tem que abraçar o visitante, irmão. Pelo amor de Deus, gente. Tem que falar isso não. Se tem que falar, alguma coisa está muito errada. Vocês não concordam? É a mesma coisa lá do Simão. Não tinha água para lavar os pés de Jesus. Isso é básico. Só que Jesus fala para ele, olhando para a mulher, e diz assim: e desde a hora que eu cheguei, essa mulher não cessa de lavar os meus pés com as suas lágrimas. O que Jesus está fazendo? Um contraponto. Não tinha água para levar os pés, irmão. Vamos lembrar o que Jesus fez com os discípulos? Lavou os pés dos discípulos. E quando chegou em Pedro, Pedro falou assim: não, Senhor, eu não aceito. Por quê? Porque sim, era o servo do servo do servo que lavava os pés. Era a tarefa mais ingrata, menor dentro de uma casa. Mas também era a tarefa mais básica. Lutero diz o seguinte: aquela mulher lavou os pés do Senhor com a água da alma. Você entende? Ela lavou com a água da alma. Aí você começa a entender quem o Evangelho inclui, quem o Evangelho exclui. De um lado, alguém que olha para Jesus: deixa eu ver quem você é, estou te observando. Do outro lado, uma mulher que nós não sabemos como, mas ela já tinha sido alcançada, impactada e transformada pelas palavras do Senhor, e ela se viu recebida ao ponto de dizer assim: eu preciso estar lá com ele, eu preciso tocar nos pés dele. E ela está chorando e regando os pés de Jesus com as suas lágrimas. E Jesus diz assim: eu cheguei aqui e você não me beijou. Se você for nas versões mais antigas, você vai ver lá o ósculo. Gente, não é óculos não, tá? Eu já vi óculos na Bíblia. Não, você viu errado, você leu errado. Tem ósculo. Ósculo é aquele beijinho, né, de honra, que lá na Ásia é muito comum, inclusive até hoje em algumas culturas orientais. Você recebe alguém, é uma autoridade, é alguém que você reconhece, você dá o ósculo. E por favor, isso não tem nenhuma conotação de sexualidade. Homens davam ósculos, mulheres também. Inclusive o apóstolo Paulo escreve a uma das igrejas dizendo assim: eu cumprimento vocês com ósculos santos, com beijos santos. Era uma manifestação de reconhecer a autoridade. Vejam que lá no Velho Testamento, no Salmo 2, Deus diz assim: beijai o filho, para que não se irrite a ira contra vocês. Então havia um sentido no beijo, no ósculo, que não existe às vezes na nossa cultura. Daí a nossa dificuldade de entender. E o que Jesus disse para ele? Ela me recebeu lavando os meus pés com as lágrimas. Ela me recebeu agora beijando, não o meu rosto, mas os próprios pés. E eu não tenho tempo aqui para dizer para vocês a diferença do que era beijar o rosto ou o pé de alguém. Há uma grande diferença. Simão, eu cheguei aqui, você não me ungiu. Aqui vem uma coisa interessante.
quando Simão vê a mulher beijando os pés de Jesus, enxugando com seus cabelos, derramando aquele frasco de alabastro, qual que é a leitura interna dele mesmo? Alguém lembra? Ah, se ele fosse profeta, ele o quê? Saberia quem ela é. Foi? Veja só. Esperava-se que Simão ungisse Jesus na casa como um ato comum da cultura na época? Não. Mas esperava-se que a autoridade espiritual ungisse aquele que ele considerava como um profeta verdadeiro, porque a unção no Velho Testamento era sobre o rei, sobre o sacerdote e sobre o profeta. O que Simão disse? No seu interior, ele não é profeta, ele não sabe. E o que Jesus está dizendo? Eu sei quem ela é. E você não me ungiu, mas ela me ungiu. E não foi com óleo de oliva, ela me ungiu com alabastro. Não seria, num primeiro momento, justo cobrar de Simão que ungisse Jesus, mas seria esperar dele, se ele entendesse quem estava na casa dele, falar: o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Senhores, o Senhor é o sacerdote prefeito, o Senhor é o profeta por excelência sobre todos, o Senhor é o Messias que nós aguardávamos, mas o coração dele estava fechado para ver a visitação que estava acontecendo dentro da sua própria casa. Por isso Jesus fala para ele e diz: veja essa mulher. O Evangelho visitou aquela mulher. Mas apesar de Jesus estar na casa de Simão, o Evangelho estava excluindo Simão da história da salvação. Eu não posso dizer que assim aconteceu até o resto da vida dele, porque o texto não nos diz. Mas naquele momento, ele não tinha ideia de quem ele estava rejeitando. Colocado tudo isso, o Evangelho é includente ou excluente? O Evangelho é includente. Porque o Evangelho é a mensagem de que nós que estávamos excluídos do perdão e da graça, fomos visitados por aquele que se fez homem, habitou no nosso meio, viveu a nossa vida, morreu a nossa morte e conquistou a vitória na cruz para que nós fôssemos aceitos e recebidos. O Evangelho é includente, porque ele pega gente miserável, pecadora, que nada merece, e apresenta diante do Pai e diz: são teus filhos e tuas filhas. Ele é includente. Porque ninguém, lembra que eu falei? De todas as tribos, povos e raças, de todas as gerações, haverão pessoas salvas. E olha que a porta é estreita, o caminho é estreito, mas haverá uma multidão de milhões e milhões e milhares diante do trono, rendidos, adorando. Então o Evangelho é includente de um modo que nós não conseguimos entender e imaginar. Sim, ele é includente. Mas o Evangelho é excludente também. Porque o Evangelho chama a uma nova vida, onde você precisa se derramar aos pés do Senhor, onde você precisa chorar a alma diante dele, onde você precisa lamentar a vida que você teve antes dele,
onde você precisa se render a Ele. E o Evangelho, ele é muito excludente. Sabe por quê? Porque não há um outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que importa pelo qual os homens sejam salvos. Não haverá salvação fora de Cristo. Então, ele exclui todas as outras possibilidades. Mas pastor, não tem uma via aqui, uma via ali, ou um caminho acolá. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém, se é ninguém, sobra quantos? Ninguém é ninguém. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Isso inclui você e a mim. E nesse sentido, existe uma exclusividade. Não existem 2, 3, 10, 1000, 80, 72, 51 alternativas. Existe uma só. Porque um só morreu e um só ressuscitou. E a salvação é simplesmente através dele. E se eu não estou em Cristo, não há salvação. Mas se eu estou em Cristo, eu fui aceito e recebido. E por mais que isso confronte um mundo que é contra Cristo, isso precisa ser dito. E por mais que isso confronte as religiões e os fariseus desse mundo, nós precisamos proclamar, porque isso diz respeito à salvação ou perdição, vida eterna ou morte eterna, vida com Deus ou vida sem Deus. E isso nos colocará sempre numa zona de profunda pressão. Porque Cristo é quem Ele é, ou então Ele não é. E nós temos que ter uma resposta. Se Ele é quem Ele é, nós temos que ser como aquela mulher. Agora, se Ele não é, seja como o fariseu. Fique observando de longe, vendo, quem sabe, Ele se demonstra para você. Cheio de juízo contra Ele. Cheio de questionamentos contra Ele. Mas se Ele é quem é, chore as suas lágrimas aos seus pés. Como vocês estão vendo, eu não teria cabelos para enxugar. E está aqui uma coisa interessante. Até hoje, para as mulheres, o cabelo é tão importante, não é, irmãs? Eu sou um careca feliz. Cadê o Joel? Está aqui hoje, não está? Está ali atrás, o Joel está ali. Ô Joel, você também é feliz, não é? Rapaz, se o pessoal me pagasse para ir lá na Turquia, porque tem um povo que vai para a Turquia, não é isso mais ou menos? Aí o pessoal faz lá umas próteses. Tem uns meninos aqui que davam umas próteses legais aqui para mim, né? Assim, contribuir com o pastor. Eu vou pagar, pastor, passagem, tudo, vamos colocar aí, né, um implante. Implante não tem jeito nem de tirar da gente mesmo. Eu não tenho de onde tirar, então não dá implante. Não, também não vamos chamar de peruca, vamos chamar de prótese, né? Coisa mais bonita. Tá, vamos pôr uma prótese. Já pensou chegar cabeludão, irmãos, hein? O que vocês iam achar? Eu ia achar uma coisa brega demais para mim, tá, irmãos? Por favor, quem quiser fazer, fique à vontade. Eu estou falando de mim. Mas, irmãos, na nossa cultura, para as mulheres, é tão valioso o cabelo. Vocês têm ideia do que era para as mulheres daquela época? Era algo muito, muito sério. Essa mulher pega os cabelos. Ela chorou tanto que os pés de Jesus estão molhados. Ela pega e começa a secar os pés do Senhor Jesus com seus cabelos. Irmãos, isso é uma força para a cultura da época. É como eu disse, infelizmente eu não consigo passar para vocês tudo que eu gostaria. Aquilo é uma cena muito forte de amor, de rendição. É muito forte. O perfume quebrado, a alma derramada.
Se Jesus é quem Ele diz ser, e se você crê, meu irmão, minha irmã, Ele é digno disso, das suas lágrimas, do seu coração, da sua rendição, do seu ajoelhar aos seus pés, do melhor perfume que você tiver para Ele. E gente assim, não importa o seu passado, é uma pecadora, não importa. Simão, quem pecou muito, mas se arrependeu e creu, ama muito Simão. Ama muito. Porém, não é porque ama que é salvo. O que Jesus disse? A tua fé te salvou. Não foi o seu amor. Nós não somos salvos porque nós amamos primeiro. A palavra diz que nós fomos amados quando nós ainda éramos pecadores. Mas quando a fé vem ao nosso coração, a gente se rende e aí nós somos incluídos. Mas aqueles que não reconhecem quem é o Senhor, sua autoridade, seu poder para perdoar pecados, o seu senhorio, irmãos, não há como dizer, vai dar tudo certo. Porque o reino de Deus requer posicionamento. Por último, você sabe por quê o verdadeiro cristão, o discípulo do Senhor Jesus, a discípula do Senhor Jesus, pode ser acolhedor? Porque ele sabe quem é. Aí vem o desdobrar do acolhimento na nossa vida. Eu sei o quanto eu era pecador e sou pecador. Eu sei o quanto eu sou indigno. Mas eu reconheço a graça de Deus na minha vida. A graça de Deus me perdoou. A graça de Deus me recebeu. A graça de Deus me fez filho ou filha. A graça de Deus me conectou com a eternidade de Deus, com a vida eterna dele. Agora eu pertenço a Ele. E pertencendo a Ele, eu vou na casa do fariseu, eu vou na casa do publicano, eu vou na casa do pecador, eu vou na casa daquele que se acha mais santo, porque onde eu for, eu quero manifestar a glória de Deus. Mas onde eu for, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E onde eu for, eu não negocio isso. Essa é a grande diferença. O Evangelho inclui, mas o Evangelho exclui. O Evangelho inclui todos aqueles que se rendem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o Evangelho diz que todo aquele que não reconhece está perdido. O Evangelho inclui e chama-nos agora ao acolhimento, porque você que não era, agora é. Você que não merecia, recebeu. Você que não tinha como ser salvo, foi salvo. Você que não era filho, agora é filho, agora é filha. Então agora você tem um coração acolhedor. Mas pastor, e quem rejeita o Senhor? Você vai fazer o seguinte, você vai orar. Porque é o que a Bíblia falou. Se alguém é inimigo da cruz de Cristo, ele está na categoria de alguém que se levanta contra seu inimigo. Mas o que a Bíblia diz sobre inimigos humanos? Não diz isso sobre Satanás e os anjos caídos, mas diz sobre os inimigos humanos. A gente tem que amar e orar. Amar e orar. E você pode fazer isso. Sabe por quê? Porque um dia você foi inimigo da cruz. E o Senhor te recebeu quando você se rendeu. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que nós sejamos uma igreja pronta para amar, mas nunca negociando aquilo que a gente crê. Que nós abramos as portas, mas que nós possamos dizer, a porta é estreita. A porta é estreita. E só existe uma porta, um caminho só, uma verdade só. Que nós estejamos firmes nisso, para a glória do nome do nosso Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor?
Não é bonita essa imagem, gente? Assim, essa figura, né? Ilustrativa, né? Que o Senhor nos ajude a ter o coração dessa mulher, rendido, que chora as lágrimas aos pés do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar.